Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos acompanham pelo YouTube. E já está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Hoje estamos estudando a obra Pão Nosso, ditada por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eu sou Andréa dos Anjos e estarei com vocês hoje para juntos estudarmos o capítulo 178. Nesse capítulo, o benfeitor analisa uma fala de Paulo. A gente vai fazer a leitura e depois um breve comentário. Capítulo 178, combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Essa é uma fala de Paulo, que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Aí o benfeitor nos diz: em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes e inquietações inomináveis guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido, muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Essa é a mensagem de Emmanuel, que analisa de maneira brilhante a passagem de Paulo em tão poucas linhas. Bem, meus amigos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, e pela bênção da reencarnação nós temos várias oportunidades de viver na carne para aprender, nos corrigir, nos acertar, evoluir, progredir e chegar à perfeição relativa que nos é fadada. Nos é respeitado o livre-arbítrio, é uma outra lei, direito de escolha, e por isso cada um caminha a seu tempo. Uns evoluem mais rápido, outros mais lento, enfim. Paulo de Tarso, a gente vê uma transformação magnífica numa encarnação que levaria tempos, né, pois a natureza não dá saltos, e Paulo se transforma muito absurdamente numa única existência. A primeira metade do texto, Emmanuel nos narra quem era Paulo, que ele até fala nos tempos da cegueira, quando ele ainda se chamava Saulo, ele de família judia,
se tornou doutor da lei, chegou no ápice do que se poderia chegar naquele tempo, né? Era doutor da lei, bem materialmente, era respeitado, mais temido, né? Porque pela força ele impunha a sua vontade. Aquilo que ele acreditava, ele servia de maneira obstinada, fiel ao que ele acreditava. Ele também era muito conhecedor das leis orais, também da época vigente, além de estudar os códigos judaicos. Então, ele, pela espada, ele vencia, como ele fala que ele julgava os justos e os injustos, impunha situações difíceis. O próprio Estevão, que foi um apóstolo do Cristo, morreu apedrejado por Saulo, que na época era um grande perseguidor dos cristãos, porque ele como uma grande parte dos judeus, não entendia Jesus como Messias, então perseguia os cristãos. E essa da história é muito bem narrada no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel também, psicografado por Chico. E aí, na segunda metade, ele entra contando da transformação de Paulo. A estrada de Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo. Jesus o pergunta por que ele persegue. E aí começa a transformação de Paulo. E quando ele realmente cai em si, se descortina o véu da ignorância, ele sai dessa cegueira e ele entende que Jesus era o Messias, as verdades do Cristo eram as verdades do Pai, então ele se transforma, quebra a espada, como Emmanuel fala, e se torna o maior divulgador do Evangelho. O Evangelho a gente conhece graças ao trabalho de Paulo, usando as rotas de Roma, divulgando o Evangelho. Aquele que humilhava, baixou a servir, aquele que perseguia, servia. Então, com a mesma obstinação que ele trabalhou nos tempos de cegueira, ele passou a servir o Cristo e o Evangelho até ele ser julgado e decapitado, quando ainda sendo perseguidos os cristãos. Ele foi muito perseguido, mas se manteve fiel, reto, no propósito da sua reforma interior. E aí eu lembro da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, o dever, onde Lázaro nos traz uma mensagem belíssima, dizendo da importância do cumprimento do dever. O dever, ele está em contramão aos nossos desejos do coração, aquilo que a gente acaba cedendo pelo imediatismo, que ainda nos é característico, pois ainda estamos em evolução. Dever, o cumprimento do dever, aquele que consegue cumprir seu dever, ama a Deus acima de todos e ao próximo, pois ele faz o que tem de ser feito. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo dos seus propósitos. Segue fielmente no cumprimento daquilo que tem que ser feito. E nós não estamos aqui para isso. Nós, espíritos imortais, não estamos aqui para cumprir o nosso dever de aprender e evoluir. A gente vai retardando, a gente vai postergando, mas, como alerta o benfeitor, pode não ser chegado esse momento. Vale ler o último parágrafo, porque é importantíssima essa observação que ele nos faz, para que a gente possa se precaver. Ele nos diz aqui: se ainda não combates contigo mesmo, porque o que foi que aconteceu com o Paulo? Convite ao bom combate. Despojar o homem velho, equivocado, para abraçar o homem novo. Conhecendo as verdades que o Cristo trouxe, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, a gente não só vai chegar ao Pai se não for através dele, e como é através dele? Seguindo seus ensinamentos,
despojando todos os equívocos do homem velho, buscando o homem novo, combatendo o bom combate, os vícios que ainda estão em nós. E ele continua: dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Então, o passado não nos pertence mais, o futuro ainda não chegou. O que nós temos? O hoje, o agora, o presente. Essa dádiva, esse momento atual, para que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer em favor de nós mesmos, visando a verdadeira felicidade, que é a consciência tranquila dos justos, aquele que caminha do bem. E aí ele continua: ora e vigia. Por quê? Se a gente vigia os nossos pensamentos, é onde tudo começa. Se eu estou vigilante, quando me vem uma ideia não sã, eu não vou acolher, eu vou barrar, dizer, não, isso aqui não está certo, não posso fazer isso. Meu dever é fazer o correto. Por exemplo, sei lá, quebrou alguma coisa, a gente olha para o lado se alguém está vendo e passa aí. Não, qual é o meu dever? Eu quebrei, causei prejuízo a alguém, eu tenho cadê a pessoa responsável, fui eu que quebrei, me apresentar. Esse é o meu dever, e não fugir. Se eu estou vigilante, pode me vir a ideia de fugir, ninguém viu, mas eu estou vigilante, eu não posso fazer isso. Meu dever é me apresentar e pagar o prejuízo que eu causei. E a oração, porque ele é aquilo que nos liga imediatamente às esferas do alto. Se eu estou em dificuldade, a oração vai me trazer o auxílio para que eu saia da dificuldade. Se eu estou com medo de me apresentar, eu fiz algo muito complicado, eu oro pedindo forças para que eu possa superar essa dificuldade e fazer o que precisa ser feito, cumprir com o meu dever. E aí ele segue: prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência, porque a humildade é aquilo que nos baliza. Quando a gente tem aquela conversa com o espelho, saber quem eu realmente sou, me reconhecer como uma pessoa invejosa, ainda egoísta, ciumenta, enfim. Quando eu tenho essa conversa com o espelho, é a humildade que vai me mostrar quem eu sou, das minhas dificuldades, como também das minhas potencialidades. Já fui muito colérica, hoje eu sou uma pessoa menos irritada, então eu já evoluí. Tenho que me manter perseverante para superar essa dificuldade. Eu sou uma pessoa de bom coração, então eu tenho sim coisas boas em mim, não posso ficar também só enumerando as minhas dificuldades. Não, eu tenho que elevar as minhas potencialidades. É a humildade que faz isso. E a paciência, porque, como a gente falou no começo, a natureza não dá saltos. Paulo fez uma transformação fantástica, mas todos nós, a grande maioria, vai paulatinamente. Hoje eu caio, mas levanto. Tenho paciência comigo mesmo. Respeito as minhas dificuldades, mas persevero. Cada passinho devagar que eu der no caminho correto, eu tenho que valorizar e tenho que respeitar o meu caminhar. E aí ele continua: lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, que foi agraciado pela visita pessoal do Cristo, conseguiu escapar desse momento. Então, às vezes é chegada a nossa hora, nos é respeitado o livre-arbítrio, a gente pode ir ao nosso passo, mas o progresso também é necessário. Então, se a gente ficar só procrastinando, o progresso nos alcança e nos joga para frente. Não, meu irmão, chega, você tem que evoluir. E aí, a gente está preparado para essa hora, é melhor a gente aproveitar a oportunidade e ir ao nosso ritmo, então que a gente possa seguir no nosso ritmo, buscando nos corrigir, porque se Paulo, que foi visitado pelo Cristo, não lhe furtou, por que nós seríamos furtados dessa necessidade de combater o bom combate? Então, meus amigos,
essa mensagem que a gente trouxe no capítulo 178 dessa obra fantástica, que é o Pão Nosso. E fica o convite para continuar conosco esse estudo. No próximo programa, aqui na webradiodivulgar.net e no YouTube, disponibilizado todo o estudo desse programa Jesus por Emmanuel. Paz e alegria a todos.